Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria renovada para o estudo de obras póstumas, livro que foi compilado, né, por Amélie Gabrielle Boudet e Lemarie, e esse livro foi exatamente a compilação, né, a reunião de vários textos que Kardec escreveu ao longo da sua trajetória como Allan Kardec, né, como missionário Allan Kardec. Então, esse estudo é absolutamente maravilhoso no sentido de mostrar para nós o princípio, como é que se deu, né, o conhecimento do Hippolyte com os fenômenos espirituais, mediúnicos, e também a grandeza desse espírito que se dedicou praticamente integralmente a essa causa, a essa missão, como ele mesmo nos revela nesses textos que estamos estudando, uma missão árdua, uma missão difícil, mas que ele realmente completou a missão, ele realmente fez com que aquilo que foi dado para ele, né, como incumbência, uma grande incumbência, que ele conseguiu cumprir de uma forma brilhante, né? Aí estamos nós com a codificação, com a doutrina espírita e nos fazendo muito bem, né? Eu vou falar agora igual minha esposa fala, eu falo por mim, né, que essa doutrina tem me ajudado demais. Se não fosse a doutrina espírita, eu nem sei como eu estaria hoje, né, em vários aspectos da minha vida, mas principalmente com o aspecto da saúde mental. A doutrina espírita nos ajuda a ter saúde mental, né? Então é esse o trabalho que o Hippolyte e depois Allan Kardec realizou, né? E que hoje nós desfrutamos dessa maravilha que é a doutrina espírita. Bem, dando sequência ao nosso estudo, estamos estudando ainda o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que é Kardec contando como ele chegou ao conhecimento dos fenômenos espirituais, fenômenos mediúnicos, e as conversas, né, com o Espírito da Verdade, o próprio Jesus. E vamos então dar sequência à leitura do texto de Kardec. Ele então diz o seguinte: 11 de setembro de 1856, em casa do Sr. Baudin, médium senhorita Baudin. O título é O Livro dos Espíritos. Então diz assim: depois de haver eu precedido a leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, concernentes às leis morais, o médium espontaneamente escreveu. Então, Kardec aqui nos indicando que ele fez a leitura, então, de alguns capítulos do Livro dos Espíritos, relativos às leis morais, e de repente a médium, senhorita Baudin, escreveu o seguinte: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante.
E a assinatura é muito interessante, que a assinatura é Muitos Espíritos. E por que interessante? Porque Kardec sempre frisou que a doutrina era dos espíritos que a ditaram. E muitas pessoas ainda, né, têm aquela coisa do eu sou kardecista. Essa expressão kardecista ou kardecismo, essas expressões foram cunhadas para diferenciar o espiritismo das demais crenças que se utilizam da mediunidade. Aí são várias, eu não vou citá-las, né? Temos muito respeito, gostamos muito das doutrinas espiritualistas, nos ensinam bastante, mas a doutrina espírita é a doutrina espírita. A palavra espírita, a palavra espiritismo, a palavra espiritista, que é a mesma coisa que espírita, essas palavras elas foram criadas por Allan Kardec. Elas não existiam antes do espiritismo surgir. Então, a palavra espiritismo é específica para designar a doutrina espírita. As palavras espírita e espiritista foram criadas para designar aquela pessoa que se integra na doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita e que utiliza dos ensinamentos espíritas na sua própria vida. Esse é o adepto do espiritismo, esse é o espírita, esse é o espiritista. Então, nós não podemos confundir. Então, Kardec nunca desejou que a doutrina se chamasse kardecismo e que os adeptos se chamassem kardecistas. Não, negativo. Os adeptos da doutrina espírita ou do espiritismo são espíritas ou espiritistas. Não podemos confundir. Se outras pessoas fazem confusão, e muita gente até porque não querem perder tempo explicando, e eu não acho que é a perda de tempo, explicar, ensinar, não é perda de tempo, as pessoas não sabem, por isso que elas confundem. E quanto mais nós utilizarmos o termo, por exemplo, kardecista, pior fica, porque as pessoas não vão compreender. É preciso explicar tudo isso que nós estamos falando para as pessoas compreenderem que espiritismo e as outras doutrinas ou as outras religiões, digamos assim, elas não são a mesma coisa. E não são, digamos assim, não existe o espiritismo alto, o espiritismo baixo, o espiritismo kardecista, não existe o espiritismo de mesa branca ou o espiritismo de mesa, não existe. O espiritismo é um só e ponto. Não tem essa coisa de ter um adjetivo para espírita ou para o espiritismo. O espiritismo e espírita por si só já se definem, já são definições. Bom, parece perda de tempo, né? Isso que a gente está falando, porque poderíamos estar estudando aquilo que foi comentado aqui pelos muitos espíritos. Mas é importante mesmo que nós tenhamos isso na cabeça, essa concepção das palavras, por isso que a espiritualidade dizia: entendei-vos, usai as palavras que desejais, mas entendei-vos. Nós temos que nos entender. E como a linguagem das palavras ela ainda é muito pobre se nós compararmos com a linguagem do pensamento, porque às vezes eu penso e não acho palavras para exprimir o meu pensamento, porque as palavras ainda são muito pobres para exprimir o pensamento. Imagina exprimir o pensamento do espírito superior, né? Ou o espírito puro, até como é Jesus. Então a gente tem que tentar entender as palavras para podermos nos comunicar corretamente. Agora vamos ao texto propriamente dito, que está assinado por muitos espíritos. Eles dizem: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. Ou seja, o Hippolyte, que depois se nominou Allan Kardec,
eles estão dizendo que ele entendeu perfeitamente o objetivo do trabalho dele, Hippolyte, do trabalho dele, Allan Kardec, e fez um trabalho maravilhoso. Veja, isso é sem o Livro dos Espíritos estar plenamente completo, né? Porque no início eram 500 e pouquinhas questões na primeira edição, até que chegou ao que nós conhecemos hoje com 1019 questões. Então Kardec foi desenvolvendo inclusive o Livro dos Espíritos no próprio Livro dos Espíritos, mas esse início já mostra que ele estava no caminho correto, né? Vamos à continuação do texto. O plano está bem concebido, o que nos mostra que o Kardec, o que ele fazia? Ele fazia uma elaboração estratégica, ele fazia um planejamento do que ele ia fazer. Esse planejamento foi elogiado aqui pelos espíritos, que ditaram a codificação. Eles dizem que o plano está bem concebido, ou seja, foi criado o plano, o planejamento do estudo, da concepção do Livro dos Espíritos, com muito critério, de uma forma perfeita, digamos assim, né? Porque para você obter um resultado positivo, você tem que planejar, é preciso planejar, preciso pensar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, ou seja, fazer uma análise de todas as situações e colocar ao longo do tempo exatamente cada uma das ações, prazo para cumprir cada uma dessas ações. Então, o plano estava bem concebido, estava bem elaborado. Continuando. Estamos satisfeitos contigo. Olha que coisa interessante. Estamos satisfeitos contigo. É a aprovação de que realmente o Kardec ele estava no caminho correto para a elaboração da primeira obra da doutrina espírita. A primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Também podem estar ligados pelo site da rádio, que é o radioriodejaneiro.digital, e aí você pode acompanhar os programas todos, quando é ao vivo principalmente, você pode assistir, mas você pode ouvir toda a programação da Rádio Rio de Janeiro por esse site, radioriodejaneiro.digital. Também pode ouvir programas anteriores lá em programação, vai em programas, então tem os programas anteriores de todos os programas que existem na Rádio Rio de Janeiro, estão lá catalogados para você poder ouvir e até baixar aí no seu computador, no seu telefone, para que possa ouvir depois, mandar para alguém, enfim. E também este programa, como todos os outros do Luz na Penumbra, eles vão ser colocados no YouTube. Então a gente tem aí uma gama muito grande de você participar dos nossos programas. Então vamos dar continuidade ao estudo do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que é o estudo do livro de Obras Póstumas de Allan Kardec, e estamos aqui nesse texto que fala sobre o trabalho de Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos. Dando continuidade então ao texto, diz o seguinte: continua, ou seja, com a aprovação dos espíritos superiores, dizendo que estamos satisfeitos contigo, eles dizem: continua, não pare, mas lembra-te, sobretudo quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. Não adiantava apenas escrever todo aquele conteúdo, ter elaborado o processo para poder reunir as respostas àquelas perguntas que Kardec havia feito,
ele reuniu tudo isso, juntou em textos, estava muito bem feito. Então, agora, transforma em livro. Transforma já em livro. Vejam, a data é 11 de setembro de 1856. O Livro dos Espíritos, a primeira edição, foi publicada, foi propagada, como eles utilizam aqui essa palavra, em 18 de abril de 1857. Ou seja, poucos meses depois que ele recebeu essa instrução, Kardec deve ter feito uma avaliação total, uma melhoria, digamos assim, um trabalho para ter um editor, ter uma editora, para que realmente pudesse mandar fazer o Livro dos Espíritos para divulgar. E o que eles dizem na sequência do texto é de utilidade geral. Às vezes as pessoas falam assim: a doutrina espírita ainda não é para muitos ou para todos, é para alguns. E eu discordo. Aqui está o que dizem os espíritos superiores: é de utilidade geral, ou seja, é para todos. Alguns não vão compreender, alguns não vão querer compreender, mas é de utilidade geral. Qual é a utilidade? Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos e vemos principalmente nesse capítulo em que Kardec está dizendo a respeito das leis morais, esse capítulo, então, ele é de utilidade geral, sim, porque diz o que nós precisamos fazer para nós crescermos moralmente, para nós sermos verdadeiramente discípulos do Cristo, para nós sermos verdadeiramente espíritas. Então, é de utilidade geral, é para todos. A doutrina espírita é para todos, e principalmente a parte moral da doutrina espírita. O que nos ensina a parte moral da doutrina espírita? Nos ensina a sermos melhores, a fazermos a nossa reforma íntima, a olharmos para dentro de nós e percebermos onde estão os pontos em que eu preciso corrigir, onde estão os pontos em que eu preciso melhorar. E isso é um trabalho dentro de cada um de nós, não é um trabalho fora. Não é algo que eu vou fazer observando alguém do lado de fora. Posso até me utilizar da observação de um outro, mas eu observo o outro e vejo dentro de mim o que é que eu tenho que fazer para me modificar. Se eu vejo algum erro no outro, eu preciso olhar para dentro de mim e perguntar: será que eu não tenho esse mesmo erro? Será que esse erro em mim não é maior até do que aquele que eu estou apontando para o outro? É por isso que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E ainda mais: por que olhais o cisco no olho do teu irmão e não vos preocupais com a trave que está no teu olho? Retirai antes a trave do teu olho, e aí poderá ver melhor o cisco do teu irmão, do olho do teu irmão. O que Jesus está nos dizendo é para que nós possamos, ao observarmos o erro de alguém, pensarmos, como a questão 903 nos indica, pensarmos se isso não é algo que existe dentro de mim e que eu preciso combater. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer o trabalho dentro de mim. Nós não vamos modificar o mundo se nós não modificarmos o nosso íntimo. O nosso íntimo é que precisa ser modificado. Muitas pessoas acreditam que podem mudar o mundo fazendo belos discursos, tendo um cargo político importante, né? Sendo presidente da República, por exemplo. Não vai mudar. Nós só vamos mudar esse mundo quando nós intimamente mudarmos. A partir do momento que eu, João, me modifico intimamente, me melhoro, sou uma pessoa mais moralizada, melhor para o meu próximo, certamente as pessoas vão começar a me observar e falar:
isso é interessante. Gostei dessa atitude do João. Outro dia eu estava vendo numa rede social a história de uma senhora que foi até um banco e, chegando lá, ela falou com o gerente que tinham feito uma transferência para a conta dela e que e não era dela. Certamente a transferência havia sido feita de forma equivocada. E aí ela disse para o gerente que ela só tinha informação do primeiro nome da pessoa e da agência do banco e da agência da pessoa que tinha feito a transferência. E era uma quantia bem alta, segundo o relato. Não foi dito quanto era, mas era uma quantia bem alta. Então a primeira reação do gerente, e é ele quem está contando nessa rede social, foi de espanto. Ele ficou olhando, ficou alguns segundos inerte, imóvel, em silêncio, porque ele não estava acreditando naquilo. E a pessoa falou assim: mas eu quero devolver esse dinheiro. Aí ele disse assim: mas por que a senhora quer devolver? Aí ela disse assim: porque esse dinheiro não é meu. Eu não posso ter nada comigo que não seja meu. E aí, depois o gerente se refazer daquele susto, né? Ele liga para a pessoa já estava desanimada, achando que tinha perdido o dinheiro, e volto a dizer, pelo relato, era uma grande quantidade de dinheiro, uma soma bem grande, e a pessoa vai até o banco, conversa com essa senhora e eles se entendem lá, enfim. E aí há uma curiosidade, né? A pessoa fez o certo, esse foi o ato correto, mas o gerente ficou espantado, a pessoa que tinha feito a transferência de forma equivocada ficou mais espantado ainda, que não imaginava que alguém ia devolver aquela quantia de dinheiro. E todas as pessoas nessa rede social começaram a interagir falando: que exemplo bom, que exemplo bom. Sim, exemplo bom, exemplo correto. Então, quando nós começamos a ter esse tipo de exemplo, e eles são muitos, começa a haver uma modificação das pessoas. As pessoas começam a querer fazer aquilo, agir daquela forma correta, e não mais agir de uma forma a ludibriar o sistema, ludibriar as leis, não é? Então, são as leis morais que são realmente fundamentais e, como eles dizem aqui, é de utilidade geral. Completam: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Vejam, a espiritualidade superior nunca nos abandona, independente do que fazemos, do que pensamos, do que falamos. Eles estão sempre conosco. Nós é que muitas vezes não estamos com eles, né? Finalmente eles dizem: crê em Deus e avante. Nós temos que crer em Deus. O Hippolyte tinha que crer em Deus e ele cria com todas as forças. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando mais este programa, agradecendo imensamente. Este é o último programa do ano de 2021. Agradecemos imensamente o carinho que vocês têm devotado pela Rádio Rio de Janeiro, não só pelo programa Luz na Penumbra, mas por todos os programas que a Rádio Rio de Janeiro tem levado ao ar, de forma a buscar realmente levar esse conhecimento, essa doutrina de Jesus, essa doutrina espírita para tantas e tantas pessoas que precisam. Que nós possamos em 2022 realmente trabalhar dentro de nós para sermos pessoas melhores, cristãos verdadeiros, espíritas verdadeiros. Feliz ano novo a todos, que estejamos juntinhos em 2022 para mais trabalho com o Cristo. Feliz ano novo novamente, e não desligue o seu rádio, não saiam daí, pois vem aí o programa, a continuação do programa Luz na Penumbra, com estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa
Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Marta Batista e eu estamos aqui para continuar o nosso estudo da introdução do Evangelho, e estamos aqui já terminando esta parte. Estamos na parte que toca da doutrina de Sócrates e Platão e sua correlação com a doutrina de Jesus e do Espiritismo. Nós vamos iniciar então esta semana pelo item 12 dessa comparação que Kardec faz, e vamos pretender terminar nesta semana ainda até o item 21. Então, Marta, eu vou iniciar aqui lendo a comparação de Kardec, aí Sim. Nós vamos comentando. Você faz um comentário para a gente ver realmente onde Kardec quer chegar com essa comparação. Certo. Eu até acho que tá bem, esses itens aqui de hoje estão até bem nítidos, essa comparação que ele quer fazer. São bem objetivos, né? Parece que nós estamos lendo o Evangelho. É verdade. Diz aqui o que Sócrates e Platão passavam para os seus discípulos. Jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. O comentário de Kardec aqui é simples, é só um pequeno parágrafo. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? Quer dizer, ele não há nem o que comentar, porque é tão nítida, né, a proposta de Sócrates e Platão com o que o Cristo nos ensinou. É verdade, é bastante objetivo, né? E Kardec então se limita, né, a nos refrescar a memória, né, dizendo: não será esse o mesmo princípio pregado por Jesus e que no Evangelho se encontra no capítulo 10 e nos subsequentes, né, que falam da bem-aventurança, né, em relação aos misericordiosos, quando ele nos fala a importância do perdão, né, e lembrando que antes de qualquer coisa, o perdão é uma atitude eminentemente de caridade. Então, na verdade, se nós sabemos que fora da caridade não há salvação, e sabemos, por outro lado, que é importante você perdoar enquanto está a caminho, sobretudo, né? Seria o ideal nós perdoarmos enquanto estamos a caminho, ou seja, reencarnados, para que nós não levemos essa inimizade para a erraticidade, né? Porque isso complica. Ou então, aquele que nós julgamos inimigo retorne à dimensão espiritual, à erraticidade, e esteja por lá, né, vibrando de forma negativa. Então, perdoar, na verdade, é um princípio de caridade, é o preceito básico, né, que nós espíritas somos elucidados e convidados a realizar, mas é também, acima de tudo, um gesto, né, de caridade para com nós mesmos, porque quando nós perdoamos, nós estamos rompendo aí aquela cadeia, né, de inimizade, aquela cadeia de hostilidade que nós não sabemos o grau de cada espírito, né, em que ele se encontra. Então, se ele estiver num grau relativamente
bom, confortável em termos evolutivos, ele vai chegar lá, vai ter uma visão bem mais ampliada, porque está liberto, né, do jugo da carne, ele tem uma visão mais ampliada e vai dizer, poxa, meu Deus, que bobagem, isso tudo é bobagem, isso passa, né, não é nada, não, agora eu vejo que mais do que nunca não é nada. E ele então vai esquecer aquilo e tudo bem. Mas se aquele com o qual nós tivemos alguma desavença e nós estamos ali renitentes, com o coração fechado, não desejando perdão, se esse espírito não estiver num momento confortável, evolutivo, quando ele chegar do outro lado, da mesma maneira que a visão se amplia, dependendo do teu grau, né, evolutivo, ele também se amplia para o oposto, ou seja, para a raiva, para o rancor, né, para o ódio. Então, nós temos que contar com a sorte. E aí fica difícil. Contar com a sorte não dá. Nós precisamos contar com o racional. Aquilo que nós sabemos, pensamos e raciocinamos. A gente sabe que 99%, né, dos espíritos residentes da humanidade desse planeta são espíritos ainda numa condição difícil, né? Condição essa que nós estabelecemos didaticamente como expiações e provas. Ora, o que são espíritos, né, que fazem parte desse tipo de humanidade? Espíritos que ainda são, né, querendo sair da situação de endurecimento, querendo sair da renitência da imperfeição. Então, pode conseguir superar, perdoar, esquecer aquela dificuldade ou não. Então, como nós não temos certeza e não é dado a nenhum de nós a ficha reencarnatória de cada espírito, então o ideal é o quê? É nós nos trabalharmos, né? Porque, na verdade, perdoar é tão somente, é fácil falar, evidente, né? Difícil realizar. Mas, se a gente usar o racional, perdoar é tão somente nos despojarmos do orgulho. É tão somente isso, né? Porque o que nos leva a ficar aborrecidos com algo que tenham feito contra nós e que nós sabemos que não somos assim, como aqueles pensaram, né, acerca de nós? O orgulho é que nos impele a não perdoar e a ficar aborrecidos, né, rancorosos em relação àquela pessoa por conta do orgulho, por conta da vaidade. Porque se você disser, não, mas eu não sou isso que fulano fala, né? Eu não sou assim, nunca fui, nessa encarnação eu me trabalho, já estou consciente desde o início, né? Então, se você tem certeza que você não é aquilo, você tem que se trabalhar no sentido de não se sentir ofendido. Ah, mas é difícil. Com certeza, não vou dizer que é fácil, né? Não é mesmo. Mas é uma questão de trabalho, né? Se a gente conseguir em uma semana, um mês, um ano que seja, né, a gente se trabalhar em relação àquele tipo de ofensa, em um ano aquilo passa e você diz, ah, é mesmo, que bobagem, já aconteceram tantas coisas mais sérias e tantas coisas melhores, né, para eu ficar aqui pensando nessa bobagem que aconteceu há um ano atrás. E aí você supera. Agora, todas as forças têm que ser canalizadas no sentido de desconstruir o orgulho, que é o que nos faz nos sentir melhores, maiores do que realmente somos, e aí nos sentirmos ofendidos. É verdade. Naquela época o Sócrates já tinha pressentido essa condição, né? E que até hoje ainda, e por muito tempo acredito, nós ainda vamos ter dificuldade de pôr em prática. O Cristo veio aqui para reforçar, baseou todo o seu ensinamento no perdão, porque Exato. É a base de tudo, é o princípio básico da caridade, como diz Allan Kardec, e nós estamos agora que estamos começando a entender, né? Então, nós só temos a ficar satisfeitos com isso, ou seja, Sócrates já falava isso, o Cristo falava, o Espiritismo reforça, e nós já estamos começando a entender. Vamos ver se a gente consegue, então,
Isso, o que a gente não pode a gente tem que se auto-perdoar e se autoconhecer para sabermos a nossa condição e o nosso verdadeiro tamanho, né? Se subestimar é terrível. É gravíssimo, né? A autoestima vai embora e você então não consegue nada, não tem confiança em si próprio, etc. Mas também se superestimar é terrível. Então vamos nos conscientizar do verdadeiro tamanho, né, de que nós realmente estamos revestidos atualmente. Vamos imaginar e pensar conscientemente que somos uma humanidade nesse estágio de expiações e provas, e aí nós vamos dizer assim, olha, eu ainda não consegui perdoar, já tem 6 meses que aquele episódio aconteceu, mas eu estou me trabalhando e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você consegue. Agora, o que não pode é você se exigir, né, um perdão imediato. Nós não estamos ainda desse tamanho. A pessoa tem que fazer o esforço. Isso, exatamente. E o esforço, a consequência vai ser, finalmente, a prática completa. Mas o esforço é que é o principal para nós praticarmos qualquer ensinamento desse. Tem que nos esforçar. Exato. Agora, o Antônio, é importante a gente se lembrar, quando se trata sobretudo do perdão, que é uma das virtudes mais difíceis para nós nesse momento, né, de nos revestirmos, é a questão de que realmente, sabendo o tempo, né, que nós ainda levamos para desenvolver essa virtude ainda no seu germe, que é evidente que quando a gente consegue perdoar, ainda está naqueles vestígios primeiros, ou, né, primordiais ainda. Então, lembrarmos que o importante é esse esforço, né, e nós não nos iludirmos com aquilo que nós aprendemos, no sentido de que eu prego isso, e me esforço para ser isso, mas eu ainda não sou isso. Sem dúvida. Né? Porque, às vezes, a pessoa pensa que é aquilo que prega de imediato, e aí complica, né, Antônio? Mas eu acho que com o tempo a pessoa acaba tendo consciência disso, né? Esperamos, né? Eu espero isso. Aqui no item 13, Kardec também nos traz outra comparação, que são palavras do próprio Cristo que Sócrates já estava pronunciando. Kardec também, numa simples sentença, ele faz o comentário. Ele diz assim: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com seus efeitos. Chamá-la de má quando suas consequências forem más. E de boa, se dessa ação nascer o bem. Então Kardec diz, esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetida textualmente várias vezes no Evangelho, ou seja, o Cristo usou a mesma imagem que Sócrates usou para que nós não nos preocupássemos com simplesmente a causa, mas preocupados com o efeito. Exato. Do que fosse acontecer. E Jesus usou a imagem de uma árvore e Sócrates usou a mesma imagem. Para vocês verem que a doutrina é comum, ou seja, a do Sócrates, do Cristo, o Espiritismo, são frutos da mesma árvore. Até para usar a mesma imagem deles, são frutos da mesma árvore, né? E a gente vai observando, né, aquilo que Kardec fala na Revista Espírita, que, na realidade, todos esses grandes luminares, né, que estiveram aqui na Terra como precursores, eles aprenderam, né, na dimensão espiritual com Jesus. Por isso daí ter a semelhança, né, das suas doutrinas com a doutrina do Cristo. Porque a doutrina do Cristo, ela é a lei de Deus. Exatamente. É a lei, então tem que ser única, não pode ter nuances. É aquilo. Então o Cristo foi encarregado de difundi-la, de ensinar a essa comunidade terrena. Né? A nossa comunidade terrena. Então, lógico que no nosso caso aqui da Terra, tem que partir dele. Ele é a fonte de todo esse manancial de sabedoria, de difusão da lei. Né? Então, é claro que no fundo tem que ser a mesma coisa. Não pode haver divergência. É como você costuma dizer, se estiver fora disso que está aqui, desse código, a gente tem que pôr o pé atrás. Né? Exatamente. Então, é o caso. Então, se a gente se baseia nisso, não tem como errar. Nós estamos dentro daquela abrangência da lei.
Então, é só aqui nós já temos 2 pontos para nos fixarmos, já nos facilita. Pô, só que já falava isso, o Cristo veio e falou, agora a doutrina vem e fala, eu tenho um tripé aqui para me solidificar. É verdade. Então, na verdade, né, Antônio, o que nos facilita bastante, baseado até naquele crivo, né, que na metodologia científica criada por Kardec, da universalidade do ensino dos espíritos, é a gente observar que Sócrates, né, não só foi chamado do maior sábio à época, na sua própria época, e a gente observa que ele realmente acaba se configurando, não porque nós tenhamos lido, mas porque nós conseguimos, pela nossa própria razão, corroborar com essa ideia. De que maneira? Aquele que a doutrina se apresenta mais semelhante, mais próxima do que o Cristo ensinou, é de fato o homem mais sábio. E, de fato, a dele é a que mais se assemelha. Mas verdadeira, é isso aí. Você abordou o ponto certo. Ele foi considerado o mais sábio e, digamos, entre aspas, coincidentemente, o que ele pregava é o que mais se aproxima com a doutrina do Cristo, né? Então, a gente percebe que, de fato, é um dos espíritos mais evoluídos, né, que passou por aqui. Daí, ele ter uma percepção, né, tão ampla e tão, digamos, similar àquilo que ele captou, apreendeu bem o conteúdo exposto por Jesus na dimensão espiritual. Não vou falar de erraticidade, porque falar em espírito assim tão evoluído é meio complicado, né? Mas falamos sim na dimensão espiritual. Está num plano diferente do nosso. Né? E o que nós podemos chamar a atenção, né, pelo ensino em si, que ele prega aqui, né, que é a questão da analogia que ele faz, né, das árvores, das boas árvores que produzem bons frutos, nós entendermos que os bons frutos, né, as obras e os bons frutos são a qualificação das obras e não a quantificação, que é uma, digamos assim, uma dificuldade entre os religiosos, né? Eles fazem um pouquinho de confusão e fazem uma leitura desses frutos na horizontal, quando, na verdade, Jesus nos convoca a uma leitura vertical. Então, não é na questão da quantidade, sim na qualidade. Bons frutos é a qualificação das obras. Perfeito. Mas nós vamos voltar a esse tema com mais... Lá no capítulo, né? Quando analisarmos o capítulo específico, né? Exatamente. E aqui no item 14, que Sócrates dizia o seguinte: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu, mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. Então, Sócrates também estava mostrando o apego à riqueza, em detrimento do apego até de si próprio. Você vê, e é verdade isso. As pessoas que se apegam à riqueza, vamos usar como exemplo a riqueza pecuniária especificamente. Sim. Há pessoas que se apegam tanto à riqueza que não cuidam nem de si. Eu conheci um rapaz que ele era de uma família com muito dinheiro, os pais dele eram donos de uma empresa que existia aqui no Rio de Janeiro, muito grande, e ele era da nossa cidade. Ele andava tão mal vestido, Marta. Não fazia barba, não tirava cabelo, andava todo sujo. Ele, quando queria comprar alguma coisa, a gente tinha maior dificuldade de ter uma mesadinha. Ele não. Ele andava com uns maços de dinheiro que os pais davam para ele para comprar as coisas. Mas não se cuidava, tinha tanto, mas não cuidava de si. Estava apegado ao dinheiro, queria andar com dinheiro no bolso para mostrar. Queria ter, né? Mas você vê, não cuidava de si. O que ele está dizendo aqui, a pessoa que se apega à riqueza não ama nem a si. É verdade. E nem o que é seu, às vezes, porque está mais apegado àquilo que é o foco da sua obsessão. E o Cristo falou a mesma coisa, e o Dr. Kardec manda nos remédios aqui, o capítulo 16, que trata daquilo de não servir a Deus e a Mamon, que foi uma pregação enfática do Cristo quanto a isso, que ninguém pode servir a dois senhores. Exato. Né? E o Sócrates também antecipou este pensamento, e que eu tenho certeza que para a época dele, aquela época da Grécia, o cara chegar e pregar que você não tem que ter apego às riquezas naquela época, tinha que realmente ser condenado a beber cerveja. É verdade. Não ia ser entendido. E a gente vê a grandeza dele porque de todos os grandes espíritos que sabemos foram precursores, né? O único que teve uma atitude tão desapegada de si mesmo no momento da condenação foi Sócrates.
não sabemos de nenhum outro que tenha tido essa postura, né? Apesar de terem apresentado uma doutrina espiritual bastante similar a Jesus, com bastante grandeza, mas na hora do exemplo, né, o que mais se aproximou de Jesus foi Sócrates. Porque os outros não tiveram esse desprendimento. Não, exatamente, ele deu, no meu ponto de vista, ele deu a demonstração do desapego à carne. Como o Cristo dizia, que nós devíamos temer aquele que podia não aquele que podia nos matar o corpo, mas aquele que nos podia corromper a alma. Exato. Né? E o Sócrates fez isso, quando foi fez isso em exemplo. Exatamente, dizendo, não, mas não tem medo de morrer sendo inocente. Ele disse, vocês queriam que eu fosse culpado? Isso, falou para a esposa, então, que a esposa disse, mas olha, te condenaram. Não, mas todos estamos condenados, né? Mas você tem razão, você não está errado. E você queria que eu estivesse? Quer dizer, é fantástico isso. Ele tinha pego o corpo, ele sabia que aquilo não... Quer dizer, é uma ideia de vida futura totalmente clara, né? A certeza absoluta da vida futura, né? Então, é verdade. Um espírito realmente iluminado que veio com esta missão e se saiu tão bem que até hoje é referência para qualquer citação importante. Não tem um dia que se passe que você não encontra alguém que cita alguma coisa de Sócrates. É verdade. Então, agora é interessante a gente observar, né, que no discurso outros falaram muito bem também acerca das orientações espirituais. Então, né, nós observamos esse pequeno detalhe, né, pequeno mas gigante detalhe, né, que nos confere o grau de sabedoria, né, e de evolução do espírito. E nós observamos que, de fato, Sócrates é o maior dos maiores, né? Evidente, não estou falando de Kardec. Agora, Sócrates, não. Ele foi chamado a testemunho e exemplificou magistralmente. E a época que ele trouxe esses ensinamentos era uma época muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu acredito até mais difícil que a época do próprio Cristo, porque o Cristo veio pregar para os judeus, seus irmãos, mas aquilo que já mais ou menos tinha sido pregado pelo próprio Moisés. Então o Cristo dizia mesmo, não vi. Já haviam feito um primeiro trabalho acertar, na Terra, né? Então ele, quando pregava aquelas pessoas, elas podiam não estar praticando, mas elas entendiam o que ele queria dizer. Já tinham ouvido falar alguma coisa. Podiam não concordar com ele, como não concordaram, isso. Até o sacrificaram por isso, mas elas tinham noção. Agora, o Sócrates pregou falando como se ele falasse no deserto árido. O idioma, as pessoas entendessem outro. É verdade. O solo dos corações, né, já haviam recebido uma primeira preparação. Mas uma preparação só é pouco. Sim, com certeza, mas já havia recebido. Agora, a época de Sócrates, não. Era a aridez absoluta. Verdade, e um povo muito intelectualizado. Exatamente. Da época. É verdade. O que também dificulta você. E ele ainda tinha os sofistas trabalhando contrariamente. Gente de um nível intelectual grande também, exatamente, né? Mas moralmente complicado. Diferentemente de Paulo, por exemplo. Paulo foi fazer a pregação, foi pregar os gentios, que também não aceitavam. Diferentemente dos judeus, não aceitavam aquelas coisas. Mas ele pregava para as pessoas mais simples, mais humildes e que sofridas, então já tinham aquele desejo de encontrar alguma coisa que estavam receptivos, libertasse daquele jugo do Império Romano e tudo mais. O Sócrates veio pregar para uma elite. Exato. E que em tese não estava com dificuldade de nada, não precisava de nada, estava na boa, como se diz. O que faz com que as mentes não recebam com tanta receptividade. Exatamente, o cara está numa boa, vai abrir mão daquilo para aceitar uma doutrina que manda perdoar. Olha, eu não me lembro de nada. Eu nasci rico e não sei de nada. Não... Olha, tá ótimo. Que isso? Que é isso? Vocês querem o quê? É complicado, então, né? Ele pegou o terreno mais duro e deu lá a aragem dele e nós hoje aqui estamos colhendo. E naquela época eles ainda tinham, aliado a tudo isso, né, de serem elite em termos financeiros, eram ainda elite em termos intelectuais. Então, tipo assim, olha, nós podemos mandar, manipular, fazer da população o que quisermos. Que você vem dizer isso para nós? Não aceitam, né? Tem uma dificuldade muito grande. Isso aí. Então, cumprindo aqui a sua determinação, nós vamos nos despedindo por hoje.
a esse estudo comparativo, e com isso conto com a audiência de vocês. Marta, uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos ouvintes e muita paz para todos. Boa noite, Antônio, nossos amigos ouvintes, e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.